Olá pessoal, quem vos fala é o professor Leonardo Santos, especialista em sistema de injeção diesel. O assunto que nós vamos tratar hoje, a dica muito importante, está relacionado aos códigos de falha direcionado ao sensor de pressão do reio. Geralmente P018, que é normalmente o P de powertrain, ou seja, de controle do motor, do controle de injeção do motor. Nós sabemos que o reio, a pressão de injeção está estabelecida no reio. Por isso que o módulo ele precisa da informação do sensor para definir exatamente o momento em que vai dar o start da injeção. Por exemplo, se a pressão do reio não atingir no mínimo 200 bar de pressão, não importa qual seja a aplicação, não importa qual seja o fabricante, isso quer dizer que o módulo não vai enviar pulso elétrico para os injetores, se a pressão do reio não atingir no mínimo 200 bar de pressão. Então, se você tem um código em que o módulo está informando que o sensor de pressão do reio é o elemento responsável por essa falha, isso não quer dizer que o sensor esteja com problema, mas o módulo, como a informação da pressão do reio está relacionado e diretamente ligado ao sensor, porque é o meio de comunicação que o módulo utiliza para saber se a pressão do reio está correta, então o módulo, se esta pressão não está correta, o módulo simplesmente gera uma condição que o engenheiro determinou. O sistema entra em emergência, limitando a potência, ou se o sensor realmente está avariado, não está mandando informação nenhuma, o motor não entra em funcionamento. Vale atentar para os tipos de falhas e, consequentemente, o número do código. Por quê? Porque ele pode dizer que o sinal está muito alto, ele pode, o sinal de tensão em que está relacionado à pressão do reio, ele pode informar também o módulo que a tensão está baixa, significa dizer que a tensão ou está alta ou está baixa, ou seja, a pressão do reio pode estar acima do normal ou abaixo do normal, ou seja, do pré-estabelecido, porque para cada faixa de rotação nós temos um sinal de pressão, um valor de pressão determinado, porque a pressão do reio, ela é a pressão de injeção que vai determinar com que a injeção seja injetada com qualidade. Isso é muito importante. Mas vale ressaltar, nem sempre quando você ler através do código de falha que o módulo está informando que há um problema no sensor, nem sempre é o sensor. Temos que avaliar a linha de baixa ou a linha de alta. Mas antes, nós temos que verificar se realmente o sensor está informando corretamente, ok? Esses são os procedimentos que nós vamos realizar. Bom, para que nós possamos realizar a prática, você precisa de uma fonte de corrente contínua. Essa fonte tem que ter, no mínimo, uma corrente de 5 amperes, uma corrente de 5 amperes, e uma variação de tensão que pode ser de 0 a 15 volts. Neste caso, a minha fonte é de 0 a 30 volts. Ajustar a tensão da fonte em 5 volts, porque 5 volts é a tensão em que o circuito amplificador do sensor vai ser alimentado. Lembre-se, o elemento piezoelétrico instalado dentro do sensor, ele manda sinais em milivolts. Eu preciso de um circuito que amplifique esse sinal para volts, que vai de 0,5, 0,6 até 4,5 volts. O grande problema é que, às vezes, o sensor ele não se danifica por problemas elétricos.
Se nós temos picos de pressão no reio, através de uma linha de baixa comprometida, de um filtro saturado, ou de uma bomba de alta pressão que não está tendo o controle da sua vazão correta, então nós podemos, esse pico de pressão súbito, indesejável ao funcionamento do sistema, pode gerar a descalibração do sensor ou pode comprometer, travar ele em uma determinada escala, em um valor fixo, e ele não mais informar o módulo, não mais variar desde zero até a pressão máxima que o sistema atua. Então, neste caso, nós temos aqui a fonte alimentada em 5 volts. Quando você retirar o reio do veículo, marque a posição, se você não tem um esquema elétrico, marque a posição para saber qual dos terminais é o positivo. Então, nós temos aqui, à esquerda desse conector, nós temos o número 1, no meio o número 2 e o número 3 está à direita. Ora, nesta aplicação, o positivo alimentando 5 volts será o número 3 e o negativo será o número 1. Pronto. Sobrou apenas o do meio, que é o sinal. Convencionalmente, o do meio é o sinal. Então, vamos ver se realmente, através de um multímetro, na escala de corrente contínua, neste caso aqui 20 volts, eu vou verificar se realmente a minha fonte, o que está sendo gerada de tensão na minha fonte, está realmente chegando, saindo para o circuito amplificador do sensor. E agora, mantendo a pinça negativa do multímetro no negativo da fonte, eu venho e meço aqui, no terminal central, que é o sinal. Então, nós temos aí a 0 bar de pressão, eu tenho 0,67 volts. Normalmente isso é padrão. Um sensor de pressão do reio, seja de fabricação Bosch, Delphi, que neste caso é esta aplicação, geralmente, quando a pressão do reio é 0, o sinal é de 0,5 a 0,6. Isso pode variar de fabricante, por isso que é muito importante você consultar o fabricante para ver qual é o valor de pressão. Neste caso, nós estamos avaliando sem pressão. Mas, se eu colocar num teste de bico, um EPS 100, fechar essas extremidades aqui e colocar somente alimentação e aplicar 200 bar de pressão, que é a pressão mínima para que o sistema entre em funcionamento, então nós temos aí uma tensão de aproximadamente de 1 a 1,2 volts. Então, desta forma, você pode avaliar se o problema está no sensor. Agora, se 0 bar de pressão, você já tem um sinal de 3,5 volts. Ora, a 0 bar de pressão, que teria que dar de 0,5 a 0,6, ou de 0,9 a 1, dependendo da aplicação, dependendo do fabricante, por isso que é bom consultar o manual. Nós já sabemos que ele está travado em um valor. E o que danificou? Um pico de alta pressão descalibra o sensor de pressão do reio. Gente, isso é muito importante, porque às vezes você substitui o sensor danificado, está corretíssima a sua atitude, mas você não eliminou a causa com que fez aquele sensor a vir danificar. Coloca-se um novo e daí com 1 semana, 2 semanas, o cliente retorna com o veículo, o mesmo problema, o sensor avariado. E aí você não sabe
qual é a causa. Então, só relembrando, o sensor ou ele se descalibra ou ele trava numa escala maior que 0,6 por um pico de pressão gerado na linha de alta que pode ter consequência, ok, de vir a danificar os demais componentes, não só o sensor, mas também os injetores, trazendo cavitação dentro do reio e assim por diante. Então, picos de pressão na linha de alta proveniente da linha de baixa ou mesmo da bomba de alta traz problemas de sensor de pressão. Essa é uma dica muito importante para vocês que estão no dia a dia, ok? Para vocês que nos seguem nos canais, né, neste canal, mais propriamente dito, nós queremos desejar a vocês um Feliz Natal, com muita paz e com muita saúde. Tá? Não esqueçam de compartilhar o vídeo e enviar as sugestões para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho para atendê-los da melhor forma possível. Até lá!